Olá a todas e todos, me chamo Yolanda e vou apresentar o artigo titulado Análise das diferenças de opinião e percepção entre usuários de casa e apartamento a partir da satisfação residencial, elaborado também pelos pesquisadores Aline Esperidião, Beatriz Fontolan e Alfredo Jarozinski Neto. O termo satisfação residencial predito no título corresponde ao resultado de uma avaliação que compara os ambientes residenciais a partir de atributos subjetivos atrelados à percepção e características objetivas vinculadas à opinião do morador, onde a percepção pode ser compreendida como a interação entre o espaço e o indivíduo, não só pelos sentidos básicos, mas também a ações e comportamentos experienciados pelo meio. Já a opinião, representada pela manifestação do usuário no modo de pensar o ambiente que reside. Ao considerar a participação do morador, torna-se possível detectar erros projetuais e propor melhorias no planejamento. Então, pode-se dizer que o fracasso de muitos projetos decorre da insuficiência de conhecimento do conceito do que determina a satisfação residencial. A avaliação de qualidade de um projeto deve contemplar a organização espacial para a realização das atividades previstas. Logo, as atividades previstas devem ser realizadas de maneira satisfatória para o projeto ser dito como qualificado. O estudo convergiu à hipótese de quem opina mais na sua habitação, principalmente no processo projetual, mais se percebe satisfeito em sua residência, pois a execução vai de encontro ao que o proprietário esperava. Aqui são representados alguns critérios utilizados na presente pesquisa, classificados como survey, observacional, indutivo, quantitativo, exploratório e transversal. Importante comentar que o estudo em questão foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa envolvendo os seres humanos da universidade. O levantamento de dados da pesquisa se deu através do formulário do Google, de maneira online, composto por variáveis ordinais, disponibilizado com uma maior abrangência nas redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp. O período do levantamento de dados coincidiu com o período pandêmico de final de maio a agosto do ano de 2020. As variáveis abordadas na pesquisa dizem respeito à opinião e percepção dos usuários, que atendem aos respectivos construtos, características arquitetônicas, CA, e satisfação com a habitação, SH. O quadro em questão ilustra as 8 variáveis que compõem o construto características arquitetônicas. Quanto às variáveis do construto satisfação com a habitação, totalizam 4. Para medir as variáveis, foi utilizada na pesquisa a escala Likert de 5 pontos, e corresponde ao grau de concordância do entrevistado por meio de afirmativas pertinentes à satisfação residencial. O quadro abaixo elucida as escalas que fazem alusão a cada construto. A amostra coletada para a pesquisa é de caráter não probabilístico devido à escolha deliberada dos elementos. O estudo analisou respondentes proprietários que residem em casa ou apartamento, brasileiros acima de 18 anos que moram no país. Após o levantamento dos dados, foi feito um tratamento estatístico das variáveis realizado pelo software SPSS. Os respondentes da amostra foram caracterizados através da análise multivariada descritiva quanto ao gênero, nível de escolaridade, renda familiar média, idade, filhos e estado civil. Com a análise multivariada de correlação, verificou-se o interrelacionamento entre duas variáveis representado por cores quentes, quando correlação positiva, e cores frias para correlações inversas. Então, o intervalo de cores e valores utilizados na presente pesquisa foram: aqui pode ser vista a correlação positiva. A correlação negativa se comporta da mesma maneira, porém inversa. Em se tratando da análise multivariada de correlação, verificou-se a existência ou não de características significativas entre os construtos CA e SH, onde as funções discriminantes oriundas da matriz de estruturas indicam a ordem de grandeza da correlação entre a função e as variáveis. Quanto maior o coeficiente da função, maior a discriminação da variável entre os grupos analisados, como as tipologias casa e apartamento. Assim, para a presente pesquisa, foram adotados valores absolutos abaixo de 0,100, como os que não discriminam os grupos, e acima de 0,300, aqueles que apresentam maior distinção entre os construtos. Para confirmar os resultados da matriz de estrutura, é feito o teste de Mann-Whitney. Com isso, quando o valor de significância do teste for maior que 0,050,
A hipótese aceita é de que não há diferença significativa entre os grupos de casa e apartamento. Caso a hipótese seja rejeitada e nula, a significância é menor que 0,050, e esse dado indica que as variáveis selecionadas diferem entre os dois construtos. Se a hipótese for nula, é possível que as duas amostras tenham a mesma distribuição. Então, uma vez obtidas as análises descritiva e multivariada de correlação indiscriminante, a pesquisa analisou as diferenças de opinião e percepção dos moradores de casa e apartamentos próprios. A amostra do Survey abarcou 175 respondentes que moram em casa e 103 moradores de apartamento próprio, totalizando, portanto, 278 usuários concentrados na região sul, sudeste e centro-oeste do país. Assim, a análise descritiva da amostra é apresentada na sequência. A tabela em questão demonstra a caracterização da amostra. Por conseguinte, foi feita a análise multivariada de correlação entre as variáveis dos construtos. Vale salientar que a significância de 5% e 1% são representadas por 1 asterisco ou 2 asteriscos, respectivamente, indicando que os resultados provavelmente são verdadeiros para a amostra caracterizada e não são resultantes de uma situação aleatória. Então, discorrendo sobre a análise de correlação, as variáveis do construto de CA da tipologia apartamento, que são próximas de zero, como CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 e CA8, procede do fato desses moradores terem pouca ou nenhuma possibilidade de ação sobre a questão da aparência externa, representada por SH2. Ou seja, verificou-se a falta de possibilidade dos usuários de apartamento não poderem opinar sobre a fachada ou paisagismo como os moradores de casa, que são os responsáveis pelas reformas, manutenções e aspecto de suas residências. Ainda, aqueles que moram em casa sentem maior satisfação com o ambiente interno, em especial com relação à opinião e distribuição dos cômodos, opinião no paisagismo e opinião na escolha dos acabamentos, pois é possível que seja criado um espaço à sua maneira, tanto internamente quanto externamente, se comparado aos usuários de apartamentos. A matriz de estruturas apresentou coeficientes positivos que se direcionam para um dos construtos, à maneira que índices negativos sinalizam outro grupo tratado na análise. Percebe-se a tendência dos índices positivos a moradores de casas e os coeficientes negativos a proprietários de apartamentos. Então, os coeficientes das variáveis CA5 e CA3 alegam que o paisagismo e a distribuição dos cômodos são importantes para os residentes de casa. Nesse sentido, é possível perceber que entre os grupos de CA e CA6 foram apresentados coeficientes de características arquitetônicas importantes para usuários de apartamentos. A análise multivariada discriminante da matriz de estrutura foi confirmada pelo teste de Mann-Whitney. Com isso, os coeficientes têm significância próxima a zero refletem diferenças significativas entre as variáveis e opinião de casa e apartamento para CA3, CA5, CA6 e CA7. Ainda, a variável CA1 apresentou um coeficiente na matriz de estrutura próximo a 0,0300 e no teste de Mann-Whitney uma significância de 0,024. Nesse contexto, a decisão do projeto também pode discriminar a opinião do usuário de casa. A análise multivariada discriminante do construto satisfação com habitação resultou em coeficientes somente positivos, o que reflete a existência de discriminação significativa entre usuários de casa e apartamento para as variáveis apresentadas. Observou-se que a variável que mais discrimina corresponde a SH3 e a que menos se distingue entre os moradores de casa e apartamento é a SH1. Para confirmar os coeficientes apresentados, as variáveis foram analisadas também pelo teste de Mann-Whitney. As variáveis SH1, SH2 e SH4 indicam que não há distinção entre os dois grupos, e se decorre da significância maior que 0,050. Portanto, apenas a SH3 discriminou com significância estatística as tipologias casa e apartamento. Em vista disso, o estudo analisou quais variáveis foram capazes de distinguir as percepções e opiniões dos moradores de casa e apartamento próprios, com relação à satisfação residencial. Vale destacar que os novos modos de inter-relação que a pandemia constituiu aos usuários e suas habitações pode ser que a necessidade de se manter em quarentena tenha aumentado a percepção dos usuários
quanto ao ambiente interno. Por fim, pode ser estudada a proposta de uma nova pesquisa ao comparar os pontos de satisfação, o que as pessoas perceberam na pandemia, sobre os espaços que habitavam, o que mais se preocuparam em mudar e o que mais importam nas habitações de hoje. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. E segue o contato